Em destaque no Panorama CBN, alerta de vendaval para áreas de 11 estados. Cidade do Rio cancelou até aulas. Rio Grande do Sul já teve estragos com o novo tornado. Caso Master e INSS expõem tensão entre diretor-geral da PF e ministro do STF, André Mendonça. Petrobras quase dobra o lucro. Lei Maria da Penha completa 20 anos hoje. A Advocacia Geral da União vai acionar a Justiça para tirar o Discord do ar. Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Começo contando que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de vendaval para áreas de 11 estados devido à formação de um ciclone extratropical. Os avisos valem até amanhã e atingem regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. Há previsão de ventos de até 100 km por hora nos 3 estados do sul e em São Paulo, nesta sexta-feira. E também há alerta ainda para ventos costeiros na orla do Rio e do Espírito Santo. Os meteorologistas dizem que o sistema pode se intensificar rapidamente no Oceano Atlântico e se converter em um ciclone-bomba. Esse fenômeno, claro, pode provocar queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Diante já da previsão, a Prefeitura do Rio e o Governo do Estado suspenderam as aulas nas escolas municipais e estaduais hoje. Nessa madrugada, a Defesa Civil do Rio já enviou 2 novos alertas de previsão severa. E os alertas chegaram nos celulares das pessoas, justamente devido aos riscos de ventos fortes nas próximas horas. No primeiro aviso, o órgão alertou para chuva também e ventania. E aí, esse aviso orienta a população a buscar um local seguro. Depois teve um segundo alerta reforçando a previsão de ventos intensos e já informando a suspensão das aulas. Bom, ontem à noite, em entrevista à TV Globo, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, falou sobre as ações preventivas para diminuir os transtornos e evitar tragédias. O que a gente está fazendo é mobilizar todas as equipes e, claro, são aquelas recomendações oficiais da Prefeitura. Por exemplo, não acreditar em fake news, compartilhar com os canais oficiais, quem puder evitar programas ao ar livre, é importante evitar. Se realmente se confirmar o início desses ventos mais fortes, a gente vai sim estar pronto aqui para tomar outras decisões, informar a população. Então, muito importante que os cariocas estejam atentos. Claro que é algo que a gente, nesse momento, espera dentro do que a previsão está fazendo. A gente já está tomando as providências necessárias. Se houver necessidade, a gente pode fazer novos anúncios, tomar mais providências, informar a população. Então, acompanhe os canais oficiais. É uma previsão, Então pode acontecer, pode também não acontecer, mas com o indício de que há essa possibilidade, tem que ter o alerta, não tem jeito, Até porque pode vir até mais forte do que o que é esperado. Bom, no estado de São Paulo, as prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, no litoral norte, também suspenderam as aulas hoje para prevenir, como forma de prevenção contra os efeitos do ciclone-bomba. Essa decisão foi tomada após a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitir o alerta vermelho para toda a faixa centro-sul e litoral do estado. E aí indica a possibilidade de ventos de até 100 km por hora. Isso é muito forte, isso é uma intensidade de um furacão, Bom, a Marinha do Brasil emitiu alerta de ventos fortes para a faixa litorânea entre Laguna, em Santa Catarina, e Maricá, no Rio de Janeiro, englobando todo o litoral paulista. Só um detalhe com relação à intensidade de um furacão, para a gente também não ficar aterrorizado. O que faz diferença é no tempo dessa rajada, Se ficar direto com essa intensidade, aí sim forma-se um furacão. Mas, geralmente, o que acontece aqui no Brasil são rajadas, com intervalos maiores, e aí não se configura um furacão.
Bom, vou seguir aqui falando de tempo, porque no Rio Grande do Sul, a passagem de um ciclone extratropical pela região metropolitana de Porto Alegre e pelo interior do estado provocou já uma morte e deixou mais de 300 mil pontos sem energia elétrica. Em Montenegro, um motociclista de 33 anos morreu depois de ser atingido pela queda de uma árvore numa rodovia estadual. E pela segunda vez em menos de 10 dias, a formação de um tornado voltou a assustar moradores no interior gaúcho. Esse fenômeno foi registrado na cidade de Pedro Osório, na região sul, onde ventos de mais de 106 km por hora causaram correria e destelhamentos, mas sem registro de feridos nessa região. Municípios como São Leopoldo e Pelotas amanheceram já hoje com vários pontos de bloqueio por causa de árvores caídas, postes derrubados também e prédios destelhados. Em Porto Alegre, rajadas intensas arrancaram telhados, derrubaram tapumes e deixaram ao menos 43 bairros sem água por causa de falta de luz. E o temporal também interrompeu a operação de serviços essenciais na região metropolitana. A circulação do Transurb foi totalmente paralisada depois da queda de uma árvore sobre a rede de energia em Sapucaia do Sul. E várias escolas cancelaram as aulas também hoje, na região sul, enquanto equipes da Defesa Civil e forças de segurança trabalham para desobstruir ruas e contabilizar os estragos. Vamos mudar de assunto agora e vamos falar de economia. A Petrobras registrou um lucro líquido de 52 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Esse montante representa um aumento de 96% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço financeiro foi impulsionado pelo recorde de produção no pré-sal e pela forte alta nas cotações internacionais do petróleo, esse do tipo Brent, por causa da guerra no Irã. Diante dos resultados expressivos, o Conselho da Estatal aprovou o pagamento de 17 bilhões e 400 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas. E como acionista controladora, a União deve receber cerca de 7 bilhões e meio de reais dessa distribuição referente ao trimestre. Conta agora que o ministro do STF, André Mendonça, se reuniu com o ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva, em um movimento para desarmar o atrito institucional com a cúpula da Polícia Federal. No encontro, mediado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, o magistrado pediu garantias de independência às apurações, ouvindo da pasta que a autonomia do órgão está assegurada. O diálogo busca pacificar as divergências geradas por decisões do relator, que aumentaram o controle do seu gabinete sobre investigações em andamento, incluindo inquéritos que envolvem Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A avaliação no Executivo é a de que a Advocacia Geral da União não deve questionar as medidas impostas pelo magistrado. Bom, em meio à disputa de bastidores, os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal divulgaram uma nota pública em defesa da atuação técnica da corporação. Os dirigentes sustentaram que o trabalho investigativo do órgão é conduzido estritamente com base na lei e na Constituição, imune a pressões ou interferências de caráter político ou ideológico. E o senador Jacques Wagner, do PT, decidiu não comparecer ao depoimento na Polícia Federal agendado para hoje. Ele optou por se manifestar por escrito nos autos do inquérito que apura supostas irregularidades e repasses indevidos ligados ao Banco Master. Jacques Wagner passou a ser investigado, vamos lembrar, após ser alvo de uma operação da PF em junho. Entre os fatos apurados está a compra de um apartamento avaliado em 2,5 milhões de reais em Salvador, pelo ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima. E a PF deve convocar o empresário Lulinha para prestar depoimento presencial. O filho mais velho do presidente Lula mora na Espanha e é suspeito de tráfico de influência no governo federal. Ele é alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal devido à ligação com a lobista Roberta Lussinger. A defesa do empresário diz que ele comparecerá para prestar esclarecimentos
assim que for formalmente chamado. Vamos falar agora dos 20 anos da Lei Maria da Penha. Hoje que completam 20 anos da promulgação dessa lei tão importante, sancionada no dia 7 de agosto de 2006. Um marco histórico no combate à violência contra a mulher, né? A legislação chega a 2 décadas, celebrada por garantir mecanismos cruciais de punição e medidas protetivas de urgência, mas ainda sob o alerta de especialistas para o desafio diário de ampliar a rede de amparo, combater a subnotificação e fazer com que essa proteção chegue a cada vez mais brasileiras em todo o país. E a Advocacia Geral da União vai ingressar na Justiça com uma ação civil pública para pedir a retirada do Discord do ar no Brasil. A medida foi anunciada durante a cerimônia de sanção do projeto de lei que trata de medidas de enfrentamento e repressão à violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto. O advogado-geral da União, Jorge Messias, pediu ao Ministério da Justiça que o órgão envie à AGU os dados coletados sobre o caso de uma jovem de 13 anos que foi induzida a se automutilar ao vivo no Discord. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, se manifestou pedindo a derrubada imediata do Discord. Esse caso da menina aconteceu no Mato Grosso do Sul. A polícia realizou na terça-feira uma operação contra o grupo de jovens suspeitos de terem participado do aliciamento da adolescente. Bom, agora vamos ver como é que vai ser o andamento desse processo pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério da Justiça. E ainda repercute hoje a decisão inédita do Superior Tribunal de Justiça de condenar o ministro Marco Buzzi à perda do cargo por assédio e importunação sexual contra 2 mulheres. Essa é a primeira punição aplicada a um integrante da corte nos moldes da nova pena máxima da magistratura, após o fim da aposentadoria compulsória. O julgamento aconteceu em sessão fechada, com a participação de 28 ministros que reconheceram as infrações disciplinares por unanimidade. 24 magistrados votaram pela nova pena máxima, enquanto 4 defenderam a aposentadoria com vencimentos proporcionais por entenderem que a regra antiga estava em vigor na época dos crimes contra as 2 mulheres. O caso agora será remetido à Advocacia Geral da União, que terá um prazo de 30 dias para ingressar com uma ação de demissão no Supremo Tribunal Federal. Caberá à Suprema Corte dar a palavra final sobre a perda definitiva do cargo e a cessação completa dos vencimentos e de outros benefícios recebidos pelo ministro. A condenação administrativa tem base nas denúncias de uma jovem de 18 anos que relatou ter sido importunada numa praia de Santa Catarina e também de uma ex-servidora do gabinete do ministro que alegou ter sofrido assédio. O advogado da primeira vítima, Daniel Bialski, disse que a decisão representa um recado para a sociedade. Queria só ressaltar não só a coragem das vítimas em denunciar os fatos que elas foram infelizmente acometidas, mas também a mensagem que a corte hoje aqui do STJ, ela passa não para a justiça, mas para o Brasil, para a sociedade inteira, independentemente do cargo, independentemente da profissão ou da autoridade, a pessoa que cometeu um ato ilícito, ela não só pode, como deve ser responsabilizada, como aconteceu hoje. Apesar do afastamento, Marco Buzzi vai continuar recebendo salário até a decisão definitiva do STF. E a defesa dele disse que vai recorrer da condenação. Agora vamos de eleições. Primeiro te contando que ainda repercute também o pedido do deputado federal Alfredo Gaspar, que é o candidato a vice na chapa de Flávio Bolsonaro, ao STF e à Procuradoria-Geral da República para que eles analisem um exame de DNA no prazo de 72 horas. A defesa argumenta que o laudo genético desse exame demonstrará a falsidade das acusações de estupro de vulnerável apresentadas contra ele. Contra Alfredo Gaspar, né? O requerimento de urgência foi entregue ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso, no STF.
antes de qualquer deliberação da PGR sobre a abertura de um inquérito formal, o magistrado determinou que a senadora Soraya Tronic, do PSB, apresente informações e dados complementares sobre a notícia-crime no prazo de 15 dias. Os advogados do candidato disseram que o material genético de Alfredo Gaspar foi coletado em abril por iniciativa do próprio deputado e permanece sob custódia judicial. A defesa sustenta que a prova científica é conclusiva e solicita o arquivamento sumário do caso, assim que descartado qualquer vínculo biológico. Essa investigação começou depois que a senadora Soraya Tronic, tem a ver então com o nome dela, por isso que eu citei, e também o deputado Lindbergh Farias, do PT, acionaram a Polícia Federal com relatos sobre um suposto caso que ocorreu há cerca de 8 anos. Diante das acusações, Alfredo Gaspar ingressou com ações judiciais contra os parlamentares por calúnia e denunciação caluniosa. Bom, e sobre eleições mesmo, o candidato do Novo, Romeu Zema, participou da sabatina promovida pelo G1 e pela Globo News ontem. E entre muitas coisas que ele falou, ele prometeu fazer um choque de gestão na área fiscal. Primeiro eu quero privatizar tudo, a começar pela Petrobras. Em Minas Gerais nós privatizamos 118 empresas. Vamos fazer uma reforma administrativa. Vamos fazer uma reforma previdenciária e vamos melhorar os programas sociais. Todas essas medidas em conjunto vão gerar uma economia de alguns trilhões de reais nos próximos 20 anos. O entrevistado de hoje na sabatina da Globo News e do G1 será o candidato Ronaldo Caiado, do PSD. Mudando de assunto, o Ministério Público Federal deve decidir nos próximos dias se denuncia à Justiça as 16 pessoas indiciadas ontem pela Polícia Federal por causa do acidente com o avião da Voipaz. A tragédia, que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, completa 2 anos no domingo. Bom, ontem, entre os responsabilizados, esteve o presidente da Voipaz, José Luiz Felício Filho, apontado pelo delegado federal André Almeida de Azevedo Ribeiro como omisso diante de recorrentes falhas de segurança. Vamos ouvir o que disse o delegado. Era ele que recebia essas notificações. Ele era uma pessoa com experiência, um piloto que conhece o equipamento, e também não houve, da parte do diretor-presidente, nenhuma atuação para modificar todo esse cenário de exposição a perigo que as aeronaves, por diversas vezes, aconteceram e que culminou nessa tragédia no voo das 283. O laudo pericial do Instituto Nacional de Criminalística indicou que a queda do avião foi provocada por acúmulo de gelo e inoperância do sistema de degelo, aliada à falta de manobras de emergência pela tripulação. O diretor do órgão, Carlos Eduardo Palhares, disse que a Voipaz tinha uma cultura de negligência, com omissão de panes nos diários de bordo para manter as aeronaves em voo. Existia conhecimento dos pilotos sobre a condição da aeronave, existiram alertas em voos anteriores, existiam condições que deveriam impedir o voo, mas nenhuma dessas condições levou a atitudes que pudessem impedir. E a soma de todas essas violações ou essas falhas procedimentais que levaram à queda da aeronave. A presidente da Associação de Familiares das Vítimas do voo 2283, Fátima Albuquerque, classificou as revelações sobre a gestão da empresa como um ato de ganância. É ter sido aliciado tanta gente para viver uma cultura criminosa. Eram profissionais preparados, como um engenheiro formado na USP, sabotando a fiscalização, fazendo gambiarra numa aeronave que poderia matar. Então eles sabiam, todos sabiam que aquela aeronave uma hora ia cair. A maior parte dos envolvidos foi enquadrada no crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, com agravante pelas 62 mortes. Isso pode levar a penas de até 24 anos de prisão, tá? A Justiça acolheu o pedido da Polícia Federal e determinou a apreensão dos passaportes e a proibição de saída do país para todos os indiciados. O relatório da PF também apontou falhas de fiscalização por parte da Agência Nacional de Aviação Civil.
sustentando que a ANAC tinha conhecimento de irregularidades operacionais na frota e, mesmo assim, manteve as autorizações de voo. Os investigadores pediram o envio de cópias do processo para apuração da conduta dos fiscais da agência. Agora o noticiário internacional. Um ataque a tiros deixou pelo menos 7 mortos numa escola na Tailândia. Entre as vítimas estão professores, alunos e o próprio atirador, identificado como um estudante da escola, que tirou a própria vida após o ataque. O tiroteio mobilizou equipes de emergência e causou o esvaziamento do prédio. A polícia tailandesa investiga a motivação do crime e a origem da arma. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde está na capital da República Democrática do Congo para conversar com as autoridades sobre a evolução da epidemia de ebola no país. O representante enfatizou que o surto está se propagando mais rapidamente do que a capacidade de controle da doença. Ainda não existem vacinas aprovadas nem medicamentos específicos para o tratamento da ebola. O advogado e empresário Abelardo de la Espriella toma posse hoje como novo presidente da Colômbia. A cerimônia vai ser realizada na cidade de Cali, no sudoeste do país. Em uma ruptura histórica com a tradição de realizar o evento na capital, a posse ocorrerá fora de Bogotá, após autorização do Congresso. O governo interino da Venezuela e lideranças da oposição começaram um processo de diálogo em Caracas para negociar uma transição política e o caminho para novas eleições no país. As conversas ocorrem sob mediação dos Estados Unidos, 7 meses após a captura de Nicolás Maduro em operação norte-americana. A delegação governista é liderada por Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Delcy Rodrigues. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou 2 novos decretos para restringir a concessão de cidadania americana por nascimento. As medidas tentam contornar a decisão da Suprema Corte de junho, que derrubou o primeiro decreto sobre o tema por entender que o direito à cidadania automática está resguardado pela 14ª emenda da Constituição. Entre os focos estão os filhos de mulheres que entram no país com visto temporário com a finalidade exclusiva de dar à luz, prática conhecida como turismo de nascimento. E a CIA montou uma força-tarefa secreta para intensificar a pressão e desestabilizar o governo de Cuba. A revelação foi feita pelo jornal The New York Times. O plano busca articular operações cibernéticas e recrutamento de espiões para gerar divisões na cúpula política da ilha e favorecer líderes mais pragmáticos. A medida ocorre em meio a uma grave crise de combustível e apagões frequentes em Cuba, agravados por novas sanções econômicas do governo americano. Agora o futebol. O Internacional eliminou o Corinthians e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na Neoquímica Arena, o time gaúcho perdeu por 2-1, mas avançou por causa da vantagem no primeiro jogo. O Vitória goleou o Atlético Paranaense por 4-0 e também se classificou. Os outros 6 times que já tinham garantido vaga são Atlético Mineiro, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Palmeiras. A CBF vai fazer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira. Os confrontos de ida e volta serão nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. E o tenista João Fonseca volta à quadra hoje pela 3ª rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá. O brasileiro vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo, em busca de uma vaga nas 8avas de final da competição. É o segundo confronto entre os dois, após a vitória histórica do jovem carioca em Roland Garros. A partida está prevista para começar depois das 8 da noite, pelo horário de Brasília. E agora, na reta final do Panorama, vamos para o nosso sextou musical, rapidinho. Agradecendo muitas mensagens que chegam para mim, de carinho também. Tô de olho lá na caixinha de comentários do Spotify. E vi aqui o comentário do Augusto de BH, dizendo que está viciado há uns 2 meses na nova tendência latina, Milo J. Recordé. Por
melodía que sonaba cuando sonreía, pero no puedo volver a sacar la sal de mis heridas. Hoy recordé cuando moría, pero creo que era la otra vida. E aunque sí quero volver. Me envolveu, hein? Me conquistou, Augusto, gostei. O Luiz Nicolau Maranhão disse que para essa sexta-feira ele queria pedir a nova dos Inimigos do Rei. Inimigos do Rei. Eles estão de volta após uma longa pausa e a música é Medo. Eu não tenho medo de contar os meus segredos, nem do rock and roll se transformar em samba enredo. Eu não tenho medo de vocês. Eu não tenho medo de não ir pro céu. Eu não tenho medo do Brasil virar bordel. Eu não tenho medo da minha ex. Boa! Gostei. Também gostei da mensagem da Liz Souza, dizendo que ama o podcast, que tá na rotina dela o Panorama, e tá pedindo uma música para celebrar o novo emprego da irmã dela, a Laís. E ela diz: te amo, Lai. A música é A Estrada de Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Muito bom! Vamos encerrar então com essa homenagem fofa, né? De irmã para irmã. E ó, eu prometo que já guardei aqui várias mensagens que chegaram tanto no Instagram quanto no Spotify para a próxima sexta-feira. E eu tô adorando a participação de cada um. Vou encerrando junto com o nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes. Não se esquecendo que tem o Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia antes de você sextar de vez. Um beijo, ótimo fim de semana. Tchau!